Maranhão e o Brasil vivem um momento crítico de contaminação por Covid-19. O ritmo da aplicação de vacinas, infelizmente, não tem acompanhado o avanço implacável da segunda onda da pandemia. Para falar sobre ações de enfrentamento ao novo coronavírus no Maranhão e outros assuntos, eu converso agora com o governador do estado, Flávio Dino. Bom dia, governador. Muito obrigado por estar conosco. Bom dia, agradeço a gentileza do convite, cumprimento vocês e todos os telespectadores. Governador, entre as ações de combate aos reflexos econômicos da pandemia, o governo do estado está lançando um programa, um programa Trabalho Jovem. Quantos jovens serão beneficiados por esse programa? Como o cidadão pode fazer para participar? É muito importante entender que entre tantos efeitos tristes, trágicos que o Brasil está assistindo, temos essa dimensão socioeconômica. Por isso, desde o início da pandemia, temos atuado no sentido de reduzir esses efeitos negativos, sobretudo mediante investimentos públicos muito fortes para garantir a continuidade de obras, garantir que com isso a construção civil seja um vetor de ativação de outras cadeias produtivas. Agora estamos lançando o programa Trabalho Jovem, voltado especificamente a esse segmento, que abrange várias ações, são 30 mil vagas de cursos de capacitação a cargo da Secretaria de Estado da Educação e do IEMA. Temos vagas de emprego formal, que não será naturalmente o governo a contratar, porque isto depende de concurso público, mas sim as empresas. O que nós faremos, Clóvis, é garantir uma subvenção econômica, ou seja, para cada vaga de emprego gerada por uma empresa, nós vamos pagar de subvenção R$1.000, ou seja, a empresa contrata segundo seus critérios e nós ajudamos a pagar a maior parte, inclusive, do salário desse novo trabalhador, novo empregado jovem. Temos ações de estágio, serão 2.000 vagas de estágio, com bolsas de R$600. Também um programa chamado Agente Jovem Ambiental, que aguarda apreciação na Assembleia Legislativa, então logo aprovado, irá implicar 2.000 vagas, com bolsas também, de modo que é muito importante que a juventude e suas famílias acompanhem as redes sociais do governo, e tenho certeza que vocês mesmos irão divulgar os editais. Os primeiros editais vão sair na próxima semana, já fixando os critérios, as datas, os prazos, mas tudo isso já está sendo programado para começar a divulgação na próxima semana. Temos outras ações, temos residência agropecuária para recém-formados em veterinária e agronomia, temos também editais para micro e pequenas empresas que empreguem jovens e possam se engajar em projetos de assessoria sob comando do poder público e receberão também recursos para isso. É um conjunto visando mitigar, esse problema, embora nós saibamos que é um tema de âmbito nacional, uma vez que em termos constitucionais a gestão econômica compete primacialmente ao governo federal. Governador, em comparação a março do ano passado, o governo do estado foi mais rígido em relação às medidas restritivas de combate à pandemia. Hoje o cenário é bem mais crítico, os números hoje bateram recordes aqui no estado de contaminação. Daqui para frente, está prevista medidas restritivas mais rigorosas aqui para o estado? Nós temos insistido na imprescindibilidade da combinação de dois vetores. O primeiro, a autoproteção. Insisto mais uma vez que todos os profissionais de saúde, hoje mesmo uma importante entrevista na Folha de São Paulo, dos maiores especialistas brasileiros, enfatizando que o uso de máscaras pode reduzir a praticamente zero a contaminação, em locais fechados, sobretudo. Então, o autocuidado é decisivo, uma vez que às vezes se fala em fiscalização. Nenhuma sociedade tem um fiscal para cada habitante. O principal fiscal é a consciência de cada um. Ao mesmo tempo, temos, como você menciona, as medidas restritivas. Temos algumas em vigor,
Hoje será feita uma reanálise, amanhã eu tenho entrevista coletiva para divulgação da manutenção, da revogação, ou mesmo, como você aponta, a possibilidade de haver novas medidas restritivas. Não é o que nós desejamos, mas ontem o Brasil bateu o recorde praticamente mundial de óbitos e nós estamos vendo que, em razão das novas variantes, inclusive casos de recontaminação. Eu tenho sido muito cuidadoso de evitar posturas extremas, medidas extremas, porque quando nós, em 2020, adotamos o lockdown, foi no mês de maio e houve uma preparação durante o mês de abril. Nós estamos vendo um quadro muito preocupante. É preciso, portanto, agir com firmeza, estados, os municípios e mesmo em nível nacional. Ontem nós propusemos ao presidente da Câmara, ao presidente do Senado, ao presidente da República e ao presidente do Supremo Tribunal Federal que haja um comitê gestor nacional único, para tripartite, abrangendo os 3 poderes e as 3 esferas da federação, governo federal, governos estaduais e prefeituras, para que nós possamos, nesse mês de março, mês de abril, que se anunciam muito difíceis, termos uma padronização dessas medidas, uma vez que nós sabemos que o vírus circula, inclusive entre os estados, entre as cidades. Vamos ver se há essa acolhida em nível nacional, porque nós achamos que este é um caminho, a nação unida, o Brasil unido, para que nós possamos aí sim vencer o coronavírus. Na entrevista coletiva de amanhã, eu vou anunciar o que acontecerá, e essa reflexão, Clóvis, vem dia a dia, mas hoje, sobretudo, eu tenho reunião com os especialistas e reunião com a Secretaria de Estado da Saúde, até a parte da noite, para olharmos, por exemplo, a saturação do sistema hospitalar público e privado. Nós temos uma situação muito difícil. Vários estados estão absolutamente em colapso. Significa dizer, por exemplo, que tem, às vezes, filas de até 1.000 pessoas esperando um único leito. Essa é a realidade de outros estados. No caso do Maranhão, nós temos conseguido evitar o colapso, mas cada vez com mais dificuldade, tendo em vista que os municípios não estão conseguindo atender, a rede estadual está sobrecarregada e o setor privado também com 100% de lotação, de modo que é um quadro realmente muito grave. Governador, nós vimos hoje mesmo aqui no Bom Dia que já há pedidos, um novo pedido de defensores para um lockdown no estado e também agora o Corém, que é o Conselho de Farmácia, também apelando por um lockdown. Existe essa possibilidade de uma decretação de um fechamento total, ou pelo menos nas cidades mais graves em termos de contaminação, como São Luís e Imperatriz? Isso é um questionamento que a população também faz bastante. No caso do lockdown municipal, eu lembro sempre que os prefeitos podem decretar, inclusive. Nós temos outros casos de outros estados em que os prefeitos, levando em conta as suas realidades municipais, adotam estas medidas. A esfera governamental estadual olha mais a dimensão estadual, que é a nossa função precípua. Nesse sentido, nesse momento, posso garantir de que até o dia de amanhã, da parte do governo do estado, não haverá esse lockdown estadual. Agora, vamos aguardar se os senhores prefeitos municipais, eventualmente, tendo em vista realidades mais graves, como você menciona, possam adotar medidas nas suas cidades, uma vez que esta competência, segundo o Supremo Tribunal Federal, compete ao governo federal, ao governo estadual e também aos governos municipais, às prefeituras. O lockdown estadual, nesse momento, está descartado. Governador, o Adailton... Pode falar. No que se refere ao governo do estado. É claro que o Poder Judiciário tem autonomia e não me cabe dizer como o Poder Judiciário vai decidir. Mas eu decretar lockdown estadual amanhã, isso não ocorrerá. Sim, perfeito, ficou claro. O Adailton tem uma pergunta para o senhor, governador, por gentileza. Oi, governador, bom dia. Obrigado pela sua participação aqui mais uma vez no Bom Dia Mirante. Na semana passada a gente conversou e o senhor explicou que a sua decisão naquele momento era em cima dos dados da pandemia daquele dia. Portanto, as medidas não foram tão severas assim, tão rígidas.
Hoje o Maranhão vive uma situação completamente diferente da semana passada, por exemplo. A gente vem aí com dias consecutivos liderando o triste ranking aí de mortes por Covid-19, ocupação de taxa de leitos. A gente sabe que não tem adiantado essas inaugurações, porque assim, à medida que se inaugura leitos, esses leitos são ocupados, a fila de espera é grande. A gente espera do governo do estado, então, uma decisão mais rígida ou parecida com a da semana passada, tendo em vista que a situação esta semana é completamente diferente da semana passada. Na medida em que vai se revelando esse exaurimento que você menciona, é uma questão de congruência, de coerência, que nós, no mínimo, mantenhamos o sistema restritivo no patamar existente ou até agravemos. Apenas descarto a ideia da restrição máxima, que seria o chamado lockdown. Agora, evidentemente, nós temos esta conjuntura em que, por exemplo, se nós pegarmos um estado que vinha mantendo indicadores similares ao nosso no que se refere a óbitos, o estado da Bahia. Ontem foram 112 mortes na Bahia. Nós tivemos 35, 36, portanto, um número bastante alto no caso do Maranhão, abaixo da média brasileira, mas você vê que outros estados estão numa curva acentuada, exponencial, e nós não podemos chegar lá, nós não queremos chegar lá. E refiro à Bahia porque desde o início as letalidades mais baixas estavam sendo, proporcionalmente à população, Maranhão, Bahia e Minas. Ora, na hora que você vê que a Bahia, que vinha mantendo indicadores similares, sofre essa disparada, e nós temos estados como São Paulo, como Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro há muito tempo, estados que são ricos, que têm mais recursos do que o Maranhão, colapsados, evidentemente você tem que adotar um regime compatível com a gravidade deste mês de março. Eu lamento muito, mas, Adailton, é claro que amanhã nós vamos anunciar algo que seja coerente com a gravidade da situação. Portanto, do mesmo modo que descarto o lockdown estadual, descarto também a revogação de todas as medidas, porque isto seria algo absurdo nesse momento tão difícil que o Brasil atravessa. Tá certo. O governador Douglas Pinto está nas ruas, ele também quer participar da entrevista. Tem pergunta para o senhor Douglas, pode falar. Governador, bom dia. No pico da pandemia no ano passado, o estado do Maranhão ofertava 268 leitos de UTI exclusivas para a Covid-19, 268 vagas para UTI. E este ano houve uma redução muito grande, até porque foi diminuindo o número de casos, mas agora a gente já está tendo aí uma segunda onda, praticamente um repique, e hoje só tem 179 leitos de UTI para a Covid-19, e desse total aí a gente já chega quase todos ocupados, só tem 6 leitos disponíveis até o momento. E 2 semanas atrás, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ministra Rosa Weber, tomou a decisão preliminarmente, obrigando o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, a voltar a custear esses leitos de UTI. Como é que está essa questão? É o governo do Maranhão que ainda está custeando os leitos de UTI, e se o governo federal resolver financiar ou custear esses novos leitos, vai ter uma maior oferta de vagas? Quantas vagas vão poder existir, então, a partir da decisão preliminar aí da ministra Rosa Weber? Como é que está essa questão? Nós chegamos, Douglas, a ter, ano passado, no auge da pandemia, 1.800 leitos dedicados a coronavírus. E todos praticamente ocupados. Depois essa ocupação veio caindo ao longo do tempo, até que nós chegamos, em média, a 300 pessoas internadas. Chegamos até a ter menos de 300. Ora, às vezes a pessoa que faz a pergunta, que coloca no WhatsApp, pergunta assim: por que desativou os leitos? Ora, imagine quanto custa um leito aberto sem ser ocupado. Então nós tivemos uma queda dos indicadores, havia uma expectativa nacional de que a vacinação iria evoluir,
Infelizmente, isso não ocorreu por decisões federais erradas. E não havia uma previsibilidade de que nós teríamos uma nova variante, uma nova cepa chamada P1 ou variante de Manaus, que levaria a este agravamento. Então, esta, entre aspas, redução de leitos decorreu da redução de casos muito profunda que nós tivemos praticamente até o mês de dezembro, saindo de 1.800 internações simultâneas para cerca de 300 internações simultâneas. Nós estamos, desde janeiro, fazendo um movimento inverso, ou seja, nós tivemos, apesar do que você menciona, a crise do financiamento nacional pelo Ministério da Saúde, que nós fomos ao Supremo, conseguimos retomar a habilitação desses leitos, ou seja, o Ministério da Saúde já está retomando o financiamento, mas essa não era a questão principal, porque nós estávamos custeando com recursos próprios, como inclusive continuamos a custear a imensa maioria dos leitos com recursos próprios. Nós investimos de recursos estaduais 2 bilhões de reais na manutenção da saúde no ano passado. Então, nós temos hoje, já agora nesse momento, 1.400 leitos dedicados à pandemia, portanto, nós saímos de 300 para 1.400. Continuamos esse processo de expansão. Nós temos agora, já prevista para a próxima semana, a instalação de leitos num prédio anexo à antiga maternidade Marli Sarney, ali na Coab. A próxima abertura é em São Luís. Nós temos obras em andamento em Pedreiras, em Caxias, em Bacabal, visando a instalação de leitos. Nós estamos também ampliando dos macro-regionais, inauguramos o hospital de campanha da cidade de Imperatriz, tivemos 132 leitos abertos nesta semana, de modo que nós estamos nesse processo. Se você pergunta, Douglas, onde chegaremos? No caso do Maranhão, chegaremos ao máximo necessário. Chegamos, como mencionei no ano passado, a 1.800, caímos para 300 porque não havia casos. Hoje nós estamos chegando a 1.400 leitos estaduais dedicados ao coronavírus. Lembro, contudo, mais uma vez e sempre, que essa não é uma atribuição exclusiva do governo do Estado. As prefeituras também recebem dinheiro do SUS e podem e devem ampliar seus leitos, assim como também o setor privado, uma vez que se a pessoa paga um plano de saúde, ela tem direito de ter um leito na rede privada. E nós estamos, portanto, fazendo reuniões para que a expansão do governo do Estado, que está garantida, independentemente de financiamento federal, possa também ser acompanhada da expansão das outras redes, do hospital universitário, que é federal, dos hospitais municipais e também da rede privada, para que a gente possa garantir a oferta de leitos. Pela média que nós estamos vendo, nós vamos chegar a 2.000 leitos estaduais dedicados ao coronavírus. Portanto, a perspectiva, Douglas, infelizmente, é que a gente tenha um número de leitos ainda maior do que tivemos no ano passado, se as medidas preventivas não tiverem êxito e se, eventualmente, por exemplo, as pessoas não usarem máscara nas ruas, nos ônibus, nos bancos, no comércio. Nós vamos fazer a nossa parte, garantir ao máximo a assistência hospitalar. Estamos cuidando de todos os insumos que são fornecidos por empresas privadas, para que, naquilo que compete ao governo do Estado, nós possamos garantir abastecimento hospitalar e, por conseguinte, a abertura de leitos, no máximo quanto possível. Ontem eu conversei com o governador de São Paulo, o governador João Dória, ele me disse que, pela média de São Paulo, ele teria que abrir 150 leitos por dia. E ele disse, olha, isso obviamente é inviável. Então, nós não estamos ainda assim, até porque a nossa população é menor. Mas nós vamos continuar abrindo leitos todos os dias, como temos feito, enquanto houver abastecimento e houver recursos humanos. Lembro isto, agora mesmo, 10 horas, vamos ter a revalidação de diplomas de novos médicos pela Universidade Estadual do Maranhão, porque também temos limitação de recursos humanos. Agora, a expansão hospitalar, você pode ter certeza, ela está garantida
naquilo que cabe ao governo do estado, independentemente da existência ou não de financiamento federal. Governador, voltamos aqui para o estúdio. Por gentileza, uma última pergunta em relação à Covid, para depois tratarmos de outros assuntos rapidamente. Em relação aos templos religiosos, atividades nos templos, alguma medida restritiva pela frente, governador? Nós sempre optamos, neste caso, pelo imenso respeito que nós temos à atividade religiosa de um modo geral, de haver uma pactuação com as lideranças eclesiásticas. Nós tivemos um bom entendimento com alguns segmentos que já suspenderam as suas atividades e nós temos outros que mantêm. Nós estamos, como mencionei nesse dia de hoje, que é um dia que antecede ao anúncio de novas medidas, anúncio esse que será feito amanhã, retomando esse diálogo para que nós possamos pactuar este regime restritivo. É claro que nós precisamos fazer com que haja também essas limitações nos templos religiosos, porque são ambientes fechados. A regra principal é esta. A chance da pessoa pegar coronavírus numa praia, num parque, no Rangedor, na beira-rio de Imperatriz, no nosso parque lá de Tibon, é uma chance pequena, ao ar livre. Existe, a pessoa estando de máscara ao ar livre, a chance é muito pequena. Agora, isto sobe exponencialmente em ambientes fechados e pouco ventilados. E essa é a razão pela qual nós estamos insistindo com as lideranças eclesiásticas quanto à importância desse regime também de restrições e limitações. Governador, tivemos uma semana muito movimentada aí na seara política com a decisão do ministro Edson Fachin, que deu elegibilidade ao ex-presidente Lula. Com essa situação agora, política eleitoral do ex-presidente, qual será o seu posicionamento na caminhada eleitoral para 2022? Clóvis, eu tinha mencionado desde antes que muito provavelmente iria me desincompatibilizar do cargo por imperativo legal em abril de 2022 para apresentar uma pré-candidatura ao Senado. Havia dito isto há alguns meses atrás. A reflexão continua neste patamar, porque a agenda de 2021 sobre pandemia, questões sociais e econômicas estão evidentemente na frente. Hoje ocupam integralmente o dia a dia da minha atividade. Eu não tenho feito eventos políticos, conversei com o ex-presidente Lula por telefone 2 vezes, desde que saiu a decisão que você menciona. Ele está muito animado, muito entusiasmado, disse que tão logo seja vacinado e haja condições sanitárias, virá ao Maranhão, para que a gente possa conversar sobre o nosso estado e sobre o Brasil. Mas não tem data ainda para isso. Creio que o objetivo principal agora de todos os políticos deve ser proteger a população, unir o Brasil, como outros países fizeram. A agenda eleitoral irá, a meu ver, caminhar muito lentamente nesse ano, porque realmente há tempo próprio, adequado, que é o ano de 2022, e nós temos esse nível de dramaticidade da questão sanitária. Eu mantenho, Clóvis, essa visão de provavelmente, em me afastando do governo do Estado, buscar voltar ao Congresso Nacional, representando o nosso Estado, se essa for a vontade da população. Mas muito seguramente, eu digo a você que além dessas conversas com o ex-presidente Lula, com outras lideranças políticas, essas decisões serão tomadas apenas no final desse ano de 2021. Sem dúvida, ainda há muito debate pela frente, governador, mas pelo menos nesse momento há muito claro, pelo menos 2 pré-candidaturas ao governo do Estado dentro do seu grupo político. O senhor, neste momento, já definiu se apoiará o vice-governador Carlos Brandão ou vai compor com o senador Everton Rocha em 2022? Os dois são bons aliados do nosso campo político, têm méritos, têm serviços prestados ao nosso Estado
e creio que esta é uma prova de vitalidade do nosso grupo, do nosso campo político, de ter esses dois e outros nomes. Outras possibilidades também, há outras pessoas que postulam, às vezes com menor ênfase, mas que também se colocam. O meu desejo, que disse a ambos e disse também a vários dirigentes partidários que integram o nosso governo, é que passada a pandemia, provavelmente, portanto, meados deste ano, se Deus quiser, lá para o mês de julho, a gente comece este diálogo com os partidos. A minha disposição é até o mês de dezembro deste ano termos a chapa anunciada, seja do que se refere a governador, governadora, vice e também ao Senado, claro, vermos como ficarão as regras eleitorais, porque temos ainda uma incerteza sobre as regras para deputados federais, deputados estaduais, qual será o sistema legal que presidirá as eleições de 2022, mas as definições serão neste ano, comigo ainda no exercício do cargo, para que haja o principal, que é a unidade. Nós queremos o nosso grupo unido para apresentar um programa que continue as mudanças, continue as políticas sociais, a fazer escola de tempo integral, ampliar leitos hospitalares, investir na infraestrutura, nas estradas, restaurantes populares, cuidar, portanto, daqueles que mais precisam. Este conjunto de políticas, de ações que nós fizemos nesses 6 anos, que nós queremos, claro, que, se possível, haja continuidade. Então, até o final do ano, vamos reunir o grupo e definir as candidaturas. Eu espero que haja uma unidade no grupo. Às vezes a gente não consegue 100% de concordância, isso é da vida. Às vezes até nos nossos lares é difícil, mas eu tenho compromisso de ambos, tanto o vice-governador Carlos Brandão, que tem me ajudado muito no governo, quanto o senador Everton, que tem representado o Maranhão no Congresso, se comprometeram comigo de acolher o que for o pensamento majoritário no nosso grupo. Em isto acontecendo, nós teremos um bom desfecho, provavelmente no mês de novembro deste ano de 2021, para que aí em 2022 a gente cuide das pré-campanhas e das campanhas eleitorais. Governador Flávio Dino, muito obrigado por nossa conversa, pelos esclarecimentos, bom trabalho neste momento delicado que todos nós vivemos. Muito obrigado a você, Clóvis, e a todos, a Dailton, o Douglas, todos que participaram da entrevista, e que todos os telespectadores tenham fé em Deus, porque nós haveremos de vencer essa quadra de dificuldades. Realmente é algo nunca antes visto no Brasil, no mundo, mas nós temos firmeza, coragem, determinação, dedicação integral e haveremos de vencer, se Deus quiser. Muito obrigado, bom dia a você também.